Vivemos em uma era em que o barulho nunca dorme. Notificações, opiniões, notícias, cobranças, comparações. Há sempre algo exigindo sua atenção, como se o silêncio fosse um erro a ser corrigido. Mas os antigos pensavam o oposto. Para eles, o silêncio não era ausência. Era ferramenta, era proteção, era poder. Sêneca dizia que nenhuma pessoa é mais forte do que aquela que aprendeu a ficar em paz consigo mesma. E essa paz não nasce do excesso de estímulos, mas da retirada consciente deles. O homem que não suporta o silêncio costuma fugir de si mesmo. E quem foge de si nunca constrói nada sólido. Observe como a maioria vive hoje. Sempre reagindo, sempre explicando, sempre se defendendo, sempre opinando. Poucos param, poucos escutam. Poucos ficam em silêncio o suficiente para ouvir o que realmente importa. O silêncio é desconfortável porque ele revela. Quando tudo fica quieto, pensamentos reprimidos emergem. Medos aparecem, inseguranças falam. É por isso que muitos preferem o ruído constante. O barulho funciona como anestesia emocional. Mas os estoicos ensinavam algo simples e brutal. O que você evita encarar hoje governará você amanhã. Marco Aurélio escrevia suas reflexões longe dos aplausos, longe do palco, longe da multidão. Não porque desprezava as pessoas, mas porque entendia que clareza exige distância. O silêncio cria espaço, e espaço cria consciência. Sem silêncio, sua mente se torna um mercado caótico, onde qualquer voz mais alta domina suas decisões. Com silêncio, você começa a escolher o que merece atenção. Epicteto dizia que temos 2 ouvidos e uma boca por um motivo. Ouvir mais do que falar não é passividade, é estratégia. O homem silencioso observa padrões que o falador jamais percebe. Enquanto um desperdiça energia tentando provar valor, o outro constrói valor em silêncio. Existe um tipo de poder que não se anuncia, ele se sente. Homens que dominam o silêncio não precisam se explicar o tempo todo. Não entram em todas as discussões. Não reagem a toda provocação. Eles escolhem. E escolher quando falar é mais importante do que falar bem. Na antiguidade, o silêncio era parte do treinamento do caráter. Os discípulos de Pitágoras passavam anos ouvindo antes de poder falar. Não para humilhá-los, mas para ensiná-los a pensar antes de reagir. Hoje fazemos o contrário. Falamos primeiro, pensamos depois. E pagamos o preço em ansiedade, decisões ruins e arrependimento. O silêncio também é um filtro social poderoso. Ele revela quem fala por necessidade e quem fala por substância. Quem depende de validação e quem é autossuficiente. Quem não suporta o silêncio costuma confundir barulho com importância. Mas os antigos sabiam. O que é realmente valioso não precisa gritar. Há uma diferença profunda entre isolamento e silêncio. Isolamento é fuga. Silêncio é presença. Você pode estar em silêncio no meio da multidão e pode estar mentalmente perdido mesmo estando sozinho. O silêncio verdadeiro é interno. É quando sua mente para de correr atrás de estímulos e começa a responder à realidade. É nesse estado que decisões difíceis ficam mais claras. É nesse estado que você percebe quando está insistindo em algo por orgulho, não por razão. É nesse estado que a intuição, antes abafada, começa a falar. Os estoicos não buscavam uma vida fácil. Buscavam uma mente firme. E uma mente firme precisa de pausas. Precisa de recolhimento. Precisa de silêncio. Pergunte a si mesmo: quando foi a última vez que você ficou em silêncio sem tentar preencher o vazio? Sem música, sem celular, sem distrações. A maioria não aguenta 5 minutos. Isso não é fraqueza moral. É condicionamento. Fomos treinados a confundir estímulo com vida. Mas uma vida sem silêncio é uma vida vivida na superfície. O silêncio ensina disciplina emocional. Ele impede que você diga coisas que não pode retirar. Ele protege sua energia. Ele evita conflitos desnecessários. Sêneca alertava que muitas batalhas são perdidas não pela força do inimigo, mas pela incapacidade de calar no momento certo. Nem toda verdade precisa ser dita. Nem toda opinião precisa ser compartilhada. Nem toda provocação merece resposta.
O silêncio, nesses casos, não é covardia, é autocontrole. E autocontrole é uma das formas mais altas de poder. Homens fortes não precisam provar que são fortes o tempo todo. Eles sabem, isso basta. Se esse silêncio começou a incomodar você, é um bom sinal. Significa que algo despertou. Poucos buscam esse tipo de clareza. Menos ainda permanecem nela tempo suficiente para mudar. Se você faz parte desse grupo, permaneça por aqui. Há ideias que não são feitas para a multidão, mas para quem está disposto a pensar com profundidade. E às vezes tudo o que um homem precisa para evoluir é aprender a ficar em silêncio no lugar certo, pelo motivo certo.